No final da década de 1770, o charlatão Franz Mesmer levou a sua técnica de cura magnetizadora de Viena para Paris. Anos depois, ele se tornaria odiado pela sociedade parisiense. Mesmer se vestia com túnicas coloridas e sentava com seus pacientes em um círculo ao redor de um tonel cheio de água dita magnetizada, de onde saíam barras de ferro. Os pacientes seguravam nas barras enquanto Mesmer acenava com varinhas magnéticas sobre elas através do seu magnetismo animal, nome que ele mesmo atribuiu ao seu suposto efeito. Os médicos parisienses ficaram amargamente ressentidos com o forasteiro que estava atraindo todos os seus clientes mais abastados. Benjamin Franklin, que à época era a maior autoridade mundial em eletricidade, estava em Paris como representante dos Estados Unidos e aceitou a nomeação de Luís XVI para compor, juntamente com Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, uma comissão real para investigar as alegações de Mesmer. A comissão projetou uma série de testes cuidadosos, nos quais alguns indivíduos foram levados a pensar que estavam recebendo o tratamento de Mesmer, quando na verdade não estavam, enquanto que outros receberam tratamento, mas foram levados a acreditar que não. Os resultados estabeleceram, sem sombra de dúvida, que os efeitos do mesmerismo era unicamente devido ao poder da sugestão. O relatório dessa comissão é hoje um documento histórico, um exemplo de clareza e razão que destruiu a reputação de Mesmer na França e o fez regressar à Áustria. Olá, sou eu, Desfilete, e esse canal é o Verve Científica. Aqui eu ensino os principais conceitos das ciências físicas. Isso é um antídoto contra muitas tolices e crendices que você vai encontrar por aí. Se ser mais esperto é uma prioridade para você, se inscreva no canal e ative o seu sininho, pois aqui você encontra a explicação científica para muitos assuntos intrigantes. É impressionante que quase 250 anos depois de Mesmer ser desmascarado, com tudo que foi aprendido sobre eletromagnetismo e fisiologia moderna desde então, os magnetizadores ainda sejam capazes de atrair seguidores. E o pior é que hoje não há mais comissões governamentais de Franklins e Lavoisiers para contestar as suas reivindicações. Além disso, nenhuma alegação é tão ultrajante que não se possa encontrar depoimentos para apoiá-la. Exemplos clássicos disso são as afirmações de que a Terra é plana ou as alegações da astrologia de que corpos celestes interferem no destino das pessoas. A terapia magnética é do mesmo jeito. Trata-se de uma prática médica alternativa na qual se alega que ímãs permanentes, além de energizar o corpo, são úteis para aliviar a dor e outros problemas de saúde. Entre os mecanismos mais plausíveis está a alegação de que os campos magnéticos aumentam a circulação sanguínea nos tecidos, o que viria a enriquecer o fornecimento de oxigênio e nutrientes, ao mesmo tempo em que eliminaria contaminantes, toxinas e agentes anti-inflamatórios. Outra hipótese é que os campos magnéticos atraem os íons positivos para aumentar a reação do corpo aos campos magnéticos da Terra, com benefícios positivos por meio de um mecanismo bastante obscuro. As explicações de que os campos magnéticos aumentam a circulação, reduzem a inflamação ou aceleram a recuperação de lesões são simplistas e não são apoiadas pelo rigor das evidências experimentais. Aliás, basicamente o que forma a base de defesa da terapia magnética são alguns artigos pseudocientíficos obscuros e controversos, e, é claro, muitos relatos anedóticos. Ao se investigar de perto quais são os mecanismos pelos quais um campo magnético promoveria a melhora da saúde de um indivíduo, o que se encontra são afirmações descabidas, incoerentes e, obviamente, sem nenhum fundamento científico. A maior parte das empresas que comercializam ímãs terapêuticos faz alegações infundadas sobre a terapia magnética usando uma linguagem pseudocientífica. Algumas dizem que os ímãs fornecem uma força estática ou magnética que permite mudanças no tecido. Ok, mas que força é essa? Força sobre o quê? O que é que muda? Outras alegam que os ímãs são outra forma de energia elétrica que agora pensamos ter o efeito poderoso nos corpos. Não, isso está errado desde a premissa. Tal como projetados, esses itens são incapazes de gerar energia elétrica
E mesmo que fosse, a conclusão naturalmente não se sustentaria, pois a energia gerada seria desprezível e não teria efeito algum sobre o nosso corpo. Há ainda aquelas empresas que alegam que todos os humanos são magnéticos e que toda célula tem um lado positivo e um lado negativo. Essa afirmação de que as células têm lado positivo e negativo, se fosse verdadeira, seria mesmo uma novidade revolucionária para os biólogos celulares. Agora, a primeira ideia é de fato verdadeira e vale a pena examiná-la com maior atenção. Sim, todos nós humanos somos magnéticos, mas para a infelicidade dos defensores da terapia, o tipo de magnetismo que nosso sangue carrega não serve de base para nenhuma de suas alegações. Isso porque o ferro contido nas moléculas de hemoglobina do nosso sangue está em um estado químico que não é ferromagnético. E de forma geral, o sangue é, na verdade, diamagnético, o que significa que, em vez de ser atraído, como as empresas alegam, ele é fracamente repelido por um campo magnético. Esse experimento ilustra esse fato. Um ímã muito forte é capaz de repelir um volume de sangue, isso justamente por conta do seu diamagnetismo. Eu falei sobre as propriedades magnéticas dos materiais no vídeo anterior, e lá eu mostrei em detalhes a origem e as aplicações dessas propriedades. Em relação ao magnetismo no nosso sangue, só mais um dado. Se ele fosse mesmo ferromagnético e pudesse ser afetado pelos fracos campos de um ímã permanente, o exame de ressonância magnética seria impraticável, já que nesse exame os ímãs usados são milhares de vezes mais poderosos do que aqueles incorporados em pulseirinhas magnéticas e outros artigos similares. É fácil verificar que os ímãs, independente de sua intensidade, não têm efeito algum sobre o fluxo sanguíneo. Pense o seguinte: um excesso de sangue em uma área do corpo causa vermelhidão na pele. É por isso que a pele fica vermelha quando você aplica calor, pois o sangue é desviado para aquela área aquecida. Mas ao se colocar um ímã em contato com a sua pele, você não produz vermelhidão alguma, o que seria esperado caso houvesse alguma atração magnética entre o sangue e o ímã. A constatação de que o sangue é diamagnético e que ele sofre uma ligeira repulsão devido aos ímãs, em vez de ser atraído, como os pseudomédicos alegam, mina o que talvez seja o mecanismo sugerido mais plausível da terapia magnética. Estudos científicos rigorosos é o que mais falta para a terapia magnética, para que ela seja aceita pela medicina tradicional. Por mais que possa ser relatada em artigos pseudocientíficos ou depoimentos emocionados, até hoje, nenhuma das alegações físicas ou biológicas da terapia magnética foi comprovada e nenhum efeito sobre a saúde foi estabelecido. Os estudos mais contundentes sobre os efeitos de ímãs permanentes em seres humanos são análises de vários estudos anteriores. Essas análises não foram capazes de mostrar eficácia alguma desses ímãs para tratar dores ou rigidez articular e muscular. Os pesquisadores concluíram que as evidências não apoiam o uso de ímãs estáticos para o alívio da dor e, portanto, eles não podem ser recomendados como um tratamento eficaz. Um estudo rigoroso anterior sobre dor lombar, tratados por ímãs e placebo, também não encontrou nenhuma diferença, nem aliviando a dor, nem melhorando a mobilidade. Novamente, a maioria dos médicos não recomenda ímãs para o alívio da dor ou outros usos. Um estudo de 1991 em humanos com campos estáticos de até 1 Tesla não encontrou nenhum efeito nem no fluxo sanguíneo local, nem na oxigenação tecidual. Mesmo quando se considera hipóteses alternativas, como aquela que afirma que os ímãs podem restaurar o hipotético equilíbrio de energia eletromagnética do corpo, nós não vamos muito longe. Primeiro, que tal equilíbrio não é medicamente reconhecido, ou seja, isso não é um indicador médico verificável. Segundo, que mesmo nos campos magnéticos usados na ressonância magnética, que são muitas vezes mais fortes, nenhum desses efeitos alegados puderam ser observados. Finalmente, vale a pena observar que estudos imparciais sobre os efeitos dos campos magnéticos na saúde e na cura são problemáticos. A magnetização é facilmente detectável, por exemplo, pelas forças de atração em objetos ferrosos. Por causa disso, o cegamento eficaz dos estudos, que é crucial para que nem os pacientes nem os avaliadores saibam quem é que está recebendo o tratamento e quem é que está recebendo o placebo, é muito difícil de ser obtido. O cegamento incompleto ou insuficiente tende a exagerar os efeitos do tratamento, principalmente quando esses efeitos são pequenos.
Apesar da avalanche de evidências contra os supostos benefícios dos ímãs permanentes para a saúde, milhões de ímãs terapêuticos são vendidos mensalmente pelo mundo afora. O mercado para ímãs terapêuticos e outros frutos da irracionalidade é enorme e movimenta uma indústria bilionária. Novamente, os vendedores informam que esses ímãs têm efeitos poderosos no corpo, principalmente aumentando o fluxo sanguíneo para as áreas doloridas. Com isso, aquelas pessoas que desejam aliviar a dor crônica, sem drogas ou sem intervenção invasiva, acabam sendo atraídas e se propõem a pagar um alto preço por pequenos ímãs de custo irrisório. Itens como pulseiras, palmilhas, braceletes, bijuterias, suportes para as costas e pescoço, travesseiros, colchões e até água, tudo isso vira um item terapêutico se vier com ímã pendurado. É possível que muitos realmente tenham obtido algum benefício da aplicação de ímãs, mas isso não tem nada a ver com os campos magnéticos que eles produzem. Isso tem a ver com a crença de que eles funcionam. Ou seja, qualquer benefício trazido por esses ímãs são efeitos placebo. Eles funcionam porque as pessoas pensam que eles funcionam. O placebo funciona enganando o cérebro para pensar que o problema está sendo resolvido. Uma vez que o cérebro está convencido de que as coisas estão sob controle, então ele pode diminuir o nível de sinal, liberando endorfinas e proteínas opiáceas, encontradas naturalmente no cérebro. E é justamente esse o consenso científico estabelecido sobre a terapia magnética. Os dispositivos de ímãs permanentes não podem funcionar além de terem um efeito placebo naqueles que os usam. O paralelo entre a terapia magnética e a homeopatia é impressionante. Aquilo que o curandeiro pensa ser a cura nem mesmo existe. E por incrível que pareça, isso não reduz a crença do curandeiro e nem é motivo para que os adeptos dessa prática duvidem da sua suposta eficácia. Embora os cientistas devam manter a mente aberta, devam estar preparados para aceitar novas descobertas e devam estar prontos para serem desafiados por novas evidências, ele tem a responsabilidade de informar as pessoas quando elas estão sendo enganadas e, na verdade, roubadas por pseudocientistas e charlatões, cujas alegações são insustentáveis e sem qualquer fundamento científico. Antes de terminar, eu quero enfatizar que eu não ganho nenhum dinheiro para falar isso, além do meu ordenado aqui na universidade. Eu sou professor, pesquisador e especialista em estudos sobre a estrutura de nanomateriais e energia. Meu único compromisso é com a ciência. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e assine o canal. Tenha Verve Científico. Um abraço e até a próxima.